A Conmebol já está tentando prejudicar o Flamengo há algum tempo. Enquanto eu estiver vendo, vocês não vão prejudicar o Flamengo sem eu falar. Quer caçar credencial? Eu tenho dinheiro, eu trabalho, eu compro ingresso. Eu não vou deixar de falar da vagabundagem que é feita em arbitragem da Conmebol. Flamengo fez suficiente aqui no Maracanã. Líder absoluto. E outra coisa, hein? Como tá me irritando o futebol sul-americano. Meu irmão, os caras não param de se jogar. Os caras não param de fazer cera. Porra, é um futebol muito do vagabundo. Esses times argentinos, paraguaios, uruguaios, eles vêm jogar. Eles só se jogam no chão. Eles só fazem cera. Esses caras estão destruindo o futebol sul-americano, Rodrigo Viga. Tudo bem, Pirado? Boa noite pra você, pra turma toda na mesa. Quem tá na mesa? Eles vão aparecendo aos poucos, eles estão de surpresa hoje. Tá bom. Vão aparecendo aos poucos. Boa noite para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Não foi uma atuação brilhante do Flamengo. Longe disso. Mas suficiente para vencer o Estudiantes, que é um time mais fraco que o time do Flamengo. A gente viu isso no jogo de ida e ratificou aqui no jogo de volta. Tem uma questão, Pirado, que a gente precisa observar, que é o fato do Leonardo Jardim estar sempre mexendo no time. E isso acaba dificultando também o entrosamento. Embora muitos jogadores individualmente tenham jogado mal hoje contra o Estudiantes. Mas o que importa é o placar final. Ainda mais sabendo que o rival, o arquirrival, adversário do próximo sábado, também perdeu. O que dá um tempero, um ingrediente a mais para esse clássico entre Flamengo e Flamengo. Mas, o entrosamento também não pode ser desculpa para Carrascal perder gol o tempo todo. O Luiz Araújo, quando chuta, zunir a bola para arquibancada. Também foi mal hoje. Não, sim. Muitos jogadores foram mal. E aí você tem que imaginar o seguinte. Tem aqueles que podem estar se poupando já pensando na Copa do Mundo. Vai ter uma debandada no Flamengo em breve, filhado. Vai ter uma mudança bem estrutural no elenco do Flamengo. O que eu quero dizer? Vou dizer logo de cara. Vou fazer que nem você. Vou dizer logo de cara. É isso. Eric Pulgar deve ir embora. Tem proposta dos Estados Unidos. E esse faz falta, hein? Mas o Everton Araújo está jogando uma bola redonda. Então, Eric Pulgar deve ir embora. Outro que o Flamengo está tentando negociar, viu, pilhado? É o Luiz Araújo. E qual é a proposta? Luiz Araújo mais uma grana ou mais um jogador pelo Marcos Antônio, volante do São Paulo. Por isso até que eu acho que o Flamengo não está nessa briga toda pelo Danilo do Botafogo. O Flamengo está tentando emplacar também a saída do Cebolinha. Cebolinha mais um jogador ou mais uma grana para ter o Kaique Bruno lateral esquerdo. E o Luiz Araújo parece que está querendo ir embora. Sim, pela bola que ele está jogando é que embora. O futebol dele caiu muito. É assim, é assustador. Ô, Viga, mas então vai ter uma limpa no elenco. A informação que eu tenho é essa. Então, Cebolinha, mais um jogador pelo Kaique Bruno do Cruzeiro. O Cebolinha até tá aceitando essa proposta, mas ele quer ganhar mais no Cruzeiro. Aí o Pedrinho do BH falou, opa, peraí. A gente sabe que aqui não tem praia, que não tem, talvez, outras atratividades, mas ganhar mais não. Então tem essa do Luiz Araújo no São Paulo, o Flamengo pode tentar, Cebolinha no Cruzeiro, o Eric Pulgar para os Estados Unidos e o Ayrton Lucas também pode vir a ser negociado. Então vai ter uma mudança no elenco do Flamengo. Por isso até que eu acho que, ao apostar no Marcos Antônio, o Flamengo não está com essa vontade toda, esse apetite todo no Danilo, que 30 milhões de euros, por mais que ele tenha sido convocado para a seleção brasileira, não acredito que seja um jogador que valha isso tudo. Então, Pirado, acho que o Flamengo hoje só ratificou e carimbou a liderança. Você acha que o Danilo não vem pro Flamengo? Eu acho... E isso me perguntaram muito aqui hoje no Maracanã. Se você pegar ali um ranking, você pegar ali, vamos pegar o grid da pole position, quem tá na frente? Palmeiras, largando em segundo o Flamengo e o Cruzeiro em terceiro, que são os únicos três times que tem bala na agulha para dar 30 milhões. E se ele for bem na Copa do Mundo, ele não vem para nenhum dos três. Vai jogar em outro time da Europa de relevância. Como o Luiz Henrique também ainda não fechou com o Flamengo ou com o Palmeiras, porque tá vendo o que vai fazer na Copa do Mundo. Se ele emplacar na Copa do Mundo, fizer uma boa Copa do Mundo, certamente vai sair do Zenit, tá escondido lá na Rússia, para jogar no time europeu. Então o Flamengo hoje confirmou a liderança e o objetivo agora, Pilhado, sabe qual é? É a liderança geral. Porque isso faz uma diferença tremenda. O Flamengo não é líder no geral há muito tempo. Se é líder no geral nessa fase de grupos, garante o Flamengo jogar todos os segundos jogos em casa. Em casa o Flamengo é muito poderoso. É isso. O Flamengo pode ter aí o primeiro lugar geral. Isso é muito importante, tá? O Flamengo ter o primeiro lugar geral para decidir os jogos fora de casa. O Flamengo não vinha fazendo grandes primeiras fases nas últimas Libertadores. O Flamengo, ele tá passando muito tranquilo nesse grupo. O Flamengo só teve um empate na Argentina com o Estudiantes, que é um resultado perfeitamente normal. O Flamengo avança com muita facilidade, ao contrário do que aconteceu nas últimas 3 temporadas, inclusive ano passado, quando foi campeão, tomou sufoco na fase de grupos. Essa questão da cera acontece muito mesmo. Mas, acho que para ser justo, o Campeonato Brasileiro é muito assim também. O Campeonato Brasileiro também é um campeonato com pouquíssimo tempo de bola rolando. Uma das coisas mais perigosas para goleiro aqui no Brasil e na América do Sul no geral, um dos maiores riscos para a lesão de goleiro é estar ganhando o jogo.
Se você está ganhando o jogo, a chance do seu goleiro se lesionar é muito grande. Aí ele fica no chão 5 minutos, passa o tempo, aí depois ele fica bom, de repente ele fica bom. Mas se o goleiro do time que está perdendo, já o goleiro do time que está perdendo, acho que a coisa que mais dá imunidade ao goleiro é estar perdendo o jogo. Que o goleiro que está perdendo, ele toma porrada, toma cabeçada, toma soco e já está em pé, 1 segundo depois. Mas o goleiro que está ganhando, nossa senhora, é um risco. Para a saúde física do goleiro, estar ganhando o jogo é um risco, porque o que machuca de goleiro que está ganhando o jogo é uma coisa enorme. Então isso acontece, é chato, mas isso também é do Campeonato Brasileiro, não é só dos outros países da América do Sul. O Campeonato Brasileiro é cheio de cera, é cheio de simulação de lesão, é cheio de simulação de falta, é cheio de reclamação. É um jogo em que a bola não rola por mais da metade do tempo, muitas vezes. Cara, como é que o árbitro, ele marcou uma falta dentro da área, ele voltou atrás para dar fora. A Conmebol já está tentando prejudicar o Flamengo há algum tempo. Enquanto eu estiver vendo, vocês não vão prejudicar o Flamengo sem eu falar. Quer caçar credencial? Eu tenho dinheiro, eu trabalho, eu compro ingresso. Eu não vou deixar de falar da vagabundagem que é feita em arbitragem da Conmebol. Os caras deixando o goleiro ficar 2 minutos e o árbitro no meio campo, sem nem pressionar para o jogo acontecer. Não abriu nem aquela contagem, 1, 2, 3, nada. E Pilhado, sabe o que é o pior de tudo daquele lance? Ah, tudo bem. Tirou a penalidade e marcou a falta. De qualquer maneira, o cara era o último homem, então era vermelho, não era amarelo. Claro! Fica, mas você viu a imagem. É muito dentro da área. Não, mas se ele decidiu que não foi, tinha que dar o vermelho, porque não tem a dupla punição. Não dá pra você marcar o pênalti e dar o vermelho. Se não deu o pênalti, tirou da área, dá o vermelho pro cara, era o último homem. PH, eu não te perguntei se você concorda ou não. O que eu pedi é pra você pegar aonde o rapaz do Estudiantes, ele toca no Bruno Henrique. Porque tem o debate, é lógico que tem o debate. Sabe por que tem o debate? Ah, mas o Bruno Henrique pode ter se jogado. Então, ele anulasse a falta. Ele anulasse a falta. Ele deu a falta. É por isso que eu cravo que é vagabundagem. Olha onde tá. Olha aonde o Bruno Henrique tá. Dentro da área. O braço esticado do jogador do Estudiantes. Ah, não teve força para derrubar o Bruno Henrique. Então, ele anulasse o pênalti. Ele anulasse a falta. Ele deu falta fora da área. É uma arbitragem vagabunda. É um VAR sem vergonha na cara. Ele deu fora da área isso aí, gente. E outra coisa, se ele deu falta e não deu o pênalti, o que tem que acontecer? Tem que ser expulso. Tem que ser cartão vermelho. Se ele deu a falta, se ele volta atrás e não deu o pênalti, quando é dado o pênalti, você não pode expulsar, tá? Você não pode expulsar quando é dado o pênalti, porque aí você prejudica o time 2 vezes. Agora, se ele bota a falta fora da área, Bruno Henrique em direção ao gol, é expulsão. Então é por isso que eu falo, se ele considerasse que o Bruno Henrique se jogou e eu achei pênalti, eu acharia aceitável. Agora, ele dá fora da área, é vagabundagem, é roubo, Rodrigo Viga. A imagem mostra. Sabe qual foi a argumentação que eu ouvi aí nos bastidores? Que ele entendeu que o contato primeiro foi embaixo. Teria sido a falta embaixo, num toque num trança-pé. E depois o empurrão, já quando o Bruno Henrique estava dentro da área. Então, fora da área teve um trança-pé, um cutucão, um toque, e dentro da área um empurrão. Sincero, honestamente, foi uma cagada da arbitragem. Porque não marcou o pênalti e, ao desmarcar o pênalti, não expulsa o último homem. Lamentável o cara hoje aqui apitando. Ô, Flávio Prado, sempre quando fala de arbitragem eu te chamo, porque ele entender que o Bruno Henrique se jogou, ele anularia a falta. Agora, o toque é descaradamente dentro da área. Eu achei pênalti, tá? Eu achei. Porque ele tem o toque ali. O Bruno Henrique não é de se jogar quando ele pode finalizar. Ele tem um toque, pra mim, empurrando o Bruno Henrique pra baixo. Pra mim, pênalti. Agora, se ele anulasse a falta, Flávio, eu aceitaria. Se ele achasse que o contato não foi suficiente, mas ele deu fora da área. Então, eu não consegui entender esse lance, Flávio Prado. Foi o que a gente falou na transmissão. Pra mim, não foi pênalti. O Bruno Henrique espera o contato e já se joga, mas foi dentro da área. Ou ele dá pênalti,
ele não dá nada. Né? E fora da área não existe. Ele achou um meio termo. Para mim, não foi nada, não teria marcado nada, mas quando ele marcou pênalti, ali, ele, para mim, teria cometido um erro de interpretação da falta. Mas dentro da área foi, fora da área não existe. E esse print aí que a gente mostrou, mostra claramente, né? Tá dentro da área. Não daria pênalti, mas o lance foi dentro da área, isso é indiscutível. Bruno Prado e Fábio Piperno. Para mim não foi falta, mas o lance foi dentro da área, é isso. O árbitro talvez inseguro com o pênalti que ele tinha marcado o pênalti, né? Talvez inseguro ali, ele meteu essa de fora da área, mas foi dentro da área. Mas para mim não foi nada, para mim um lance normal. Para mim, é aquela história, né? Ele adotou uma interpretação criativa. Ou não marca nada ou marca o pênalti. Ué, ele criou um meio termo. Ele criou um meio termo. Então, mas, ou seja... Acho que ele rezou para sair gol, né? Sai o gol na falta, fica tudo certo. Aí ele resolve criar uma nova regra. Ou seja, na indecisão... Pênalti mais ou menos. Um pênalti mais ou menos que equivale a uma falta. Patético isso. E também achei que não foi nada. Mas já que ele quis marcar, então marca pelo menos onde foi, né? Porque se ele anulasse, eu acharia numa boa. Agora, ele dá fora da área é muita cara de pau. Aí é muita cara de pau. E eu achei pênalti. Eu achei que tem um toque, eu achei que ele não só empurra, mas é um empurrão jogando pra baixo. O Bruno Henrique tava na velocidade. Nem foi ao VAR, né? O VAR apitou no ouvido Não dele. foi. Nem foi a tela, né? Ou seja, uma bagunça, uma cagada homérica da arbitragem do senhor Esteban, sei lá o quê, do Uruguai. Você achou pênalti, Viga? Eu achei pênalti pro Flamengo. Agora, eu não posso concordar com qualquer outra marcação que não seja o pênalti, porque você está dizendo que foi dentro da área, é dentro da área. Não dá para inventar. Não dá para aquela história você tentar fazer um meio termo ou tentar agradar os dois times. Ali você está desagradando o Flamengo e agradando a equipe do Estudiantes. Então, parece uma arbitragem ruim da Sul-Americana, né? Da Conmebol. Essa tem sido uma tônica e a gente fica sempre pensando naquela possibilidade, viu, Pilhado? Será que estão entalados, engasgados com o futebol brasileiro? Não aguentam mais ver Flamengo, ver Palmeiras, ver Fluminense, ver Botafogo campeão da Libertadores? Será que a paciência com o futebol brasileiro está terminando? Porque não tem, na bola, Pilhado, não tem jeito hoje de qualquer outro país, que não o Brasil, talvez a Argentina, ganhar a Libertadores da América. Então só tem uma maneira de você tirar do Brasil ou de, eventualmente, um argentino, através das manobras. Essa pode ter sido uma. Agora, vamos lá. Eu queria perguntar pro Bruninho, pro Piperno, porque aqui no jogo de hoje, um Flamengo que não jogou nada demais, um Flamengo que só cresceu quando entraram Samuel Lino e Paquetá. Foi aí que o Flamengo cresceu. E aí eu vou falar bem aqui, tá? A minha paciência acabou com o Carrascal. Que ele vai ser Paquito da Xuxa, que ele vai andar de táxi com a Angélica, que ele vai fazer o que ele quiser. Porque o jeitinho Paquito dele me irrita. Ele perde gol, ele segura a bola, ele é firuleiro, ele me irrita. O Carrascal me irrita. O Luiz Araújo tá me irritando também. Pelo jeito tá louco pra ir embora do Flamengo. Tá louco pra ir embora do Flamengo. Agora, eu queria perguntar pra vocês que o Piperno falou que o Palmeiras jogou muito mal. Tem alguns pontos que tem que se chamar atenção, porque eu chamo do Luiz Araújo, do Carrascal. Emerson Royal também. Emerson Royal não consegue... Isso, Emerson... cruzamento. Isso, Emerson Royal... Eu acho que ele é muito perseguido, ele é ruim, mas eu acho ele esforçado. Mas eu perdoo. Os outros eu não perdoo. Eu não perdoo. O Carrascal, com aquela carinha de Paquito dele, toda hora querendo ciscar, toda hora errando finalização, toda hora segurando bola. Eu perdoo, às vezes, o Royal. Eu não acho que o Royal faz a diferença. O Carrascal e o Luiz Araújo, eu acho. E outra coisa, hein? Rossi, não começa a me irritar, não. Eu te defendia tanto. Quer dizer, eu te criticava tanto. Aí depois eu falei que eu calei minha boca, salvou o Flamengo na Libertadores, tudo isso.
Mas o que tá acontecendo com o Rossi? Ele não sai uma bola certa do gol. Tá inseguro, Pelhado. Depois das falhas que ele teve, ele ficou muito, mas muito inseguro. Hoje foi quase várias vezes. Você vê que hoje ele resolveu até dar bicão pra frente, que ele é aquele cara de dominar, trabalhar com a saída apoiada. Hoje ele tava tão nervoso, tão tenso, que ele não podia errar de novo. Porque se ele errasse de novo, ele ia pro banco de reserva. Porque... Mas nem isso, né? A diretoria contratou um goleiro que não é pra ser titular. Mas tem que ter uma sombra, né? Ou você contrata, ou então bota lá o Andrew pra jogar, pra fazer, ó, se ficar de mole aí, ficar dando mole, vai ter um cara que vai entrar no teu lugar, nem que seja momentaneamente. Então hoje ele estava nitidamente inseguro. A meta hoje do Rossi era não falhar, não errar. E ele teve perto disso, né? Bem perto. Um cruzamento que teve lá no escanteio. Nossa, ele não sai do gol, ele fica parado, ele vai, ele volta. Eu tô olhando aqui a tabela da Libertadores da América. O Flamengo tem 10 pontos fatorial, né? Ou seja, pode chegar a 13. E ainda tem um jogo com o Cusco para chegar a 16. Acho que está muito bem pavimentada e encaminhada essa liderança do Flamengo no geral, o que não acontecia há muito tempo, viu, Pilhado? E aí o Flamengo leva a vantagem de fazer todos os jogos de mata-mata, o segundo confronto aqui no estádio do Maracanã, onde é muito forte. O que, de certa forma, muda completamente a chave do Flamengo, que nos últimos anos foi um furdúncio danado, foi uma confusão, foi um suadouro daquele. Flamengo se classificando na rapa do tacho, com o Rossi hoje criticado, salvando contra o time da Venezuela no último lance. Deportivo Tati. No último lance. Pequena área. No último lance na fase de grupo da Libertadores da América. Então, tomara que o Flamengo saiba administrar também essa situação, essa condição diferente. Que até bem pouco tempo a gente via sempre o Palmeiras ali pontuando, liderando, carregando para si essa vantagem de jogar sempre a segunda partida dentro de casa, e agora essa condição muito provavelmente vai ser dada, vai ser disponibilizada ao Flamengo. Agora, em termos de futebol, eu acho que de todas as partidas do Flamengo até agora na Libertadores, foram 5 jogos, acho que esse foi o menos agradável. Esse jogo foi horroroso hoje. Foi o pior jogo do Flamengo até agora na Libertadores da América. E se não fossem as mexidas do técnico Leonardo Jardim no segundo tempo, talvez fosse um 0-0, que para o Estudiantes estaria ótimo, maravilhoso.